seus treinos de design de sobrancelha, treinando no papel, dá uma olhadinha nesse material que eu coloquei aqui para vocês. Vai te ajudar a destravar a sua mão para que você possa utilizar o seu senso estético e fazer sobrancelhas perfeitas. Para a gente fazer um treino de sobrancelhas no papel, nós vamos utilizar uma régua, papel e um lápis. Bom, eu vou partir aqui imaginando que essa linha aqui que eu tracei seja a linha do rosto da minha cliente, né? A linha base do rosto da cliente. Então, como que eu faço para eu treinar aqui no papel? Eu vou iniciar a minha marcação aqui do ponto central e do ponto inicial. De que forma que eu faço isso? Eu traço aqui, ó, 2 centímetros aqui e aqui, conto 1, 2 centímetros. Essa marcação aqui a gente vai chamar de ponto inicial, né? Que seria o ponto inicial das sobrancelhas. Ponto inicial. Para eu descobrir o meu ponto central, vai ser a metade de 2. A metade de 2 é 1. Então, aqui vai ser o meu ponto central. Esse ponto central é o meio da testa, que a gente passa aquela linha entre a testa, o nariz e a boca, né? Ponto central. Vamos imaginar que essa sobrancelha, ela tenha 6 centímetros. Então, eu vou, a partir do ponto inicial, vou contar de 0 a 6 centímetros e vou marcar aqui. Esse ponto aqui, nós vamos chamar de ponto final. Ponto final. Mesma coisa do lado de cá. Eu vou, a partir do ponto inicial, marcar 6. E aqui vai ser o meu ponto final. Ponto final. Certo? Agora, o que que eu preciso? Do meu ponto alto. Como que eu vou descobrir o meu ponto alto? As sobrancelhas que nós marcamos, ela tem 6 centímetros. Que na média, uma sobrancelha tem entre 5,5 e 6 centímetros. Então, 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, o corpo dessa sobrancelha, ele precisa ter 2 partes desse total. Se o total foi 6, eu tenho, cada parte dessa sobrancelha representa 2 centímetros. Então, eu vou pegar 2, 4. Aqui vai ser onde eu vou marcar o ponto alto. Mesma coisa aqui. Aqui vai ser onde eu vou marcar o ponto alto. Onde vai ser meu ponto alto? Vamos marcar aqui, ó. Ponto alto, né? Ponto alto. Então, eu já tenho essas marcações. Agora, como que eu vou delimitar a curvatura dessa sobrancelha? Bom, o início da nossa sobrancelha é aqui. Geralmente, uma sobrancelha, ela tem 9 milímetros de espessura. Padrãozinho, tá? Vamos usar essa medida para a gente poder entender. Mas, não necessariamente, toda cliente tem que ter 9 milímetros de espessura na sobrancelha. Então, aqui é meu ponto inicial e a minha espessura, que eu já tracei aqui, a minha espessura de sobrancelha. Ela vai ter que ter 9 milímetros. Como que eu vou levar isso lá para o ponto alto? Eu marquei aqui como limite para o meu ponto alto. A partir daqui, eu vou marcar uma distância para o ponto de arqueamento de 1 centímetro. Mesma coisa aqui, 1 centímetro. Então, aqui vai ser onde eu vou delimitar o ponto alto. Então, o que que eu vou fazer agora? Se aqui eu falei que tinha 9 milímetros, aqui no meu ponto alto vai ter que ser menor que 9. Eu não posso seguir com uma sobrancelha reta aqui da mesma espessura. Aqui no ponto alto vai ter que ter 9 milímetros. E a cauda levando para o 0, né? Que jeito que eu vou fazer isso agora? Lembra que eu dei uma distância aqui de 1 centímetro? Agora, eu vou unir esses pontinhos, ó. Aqui, aqui. Se aqui é 9, aqui vai ter que ser 7, né? Aqui, ó. Entre esse pontinho e esse pontinho, eu tenho 7. Entre esse pontinho e esse pontinho, eu tenho 9. E aqui, eu vou ter que ter pelo menos uns 3 milímetros
e aqui 0. Então, eu já vou unir agora esses pontinhos, ó, 9, aqui com 9, aqui com 7. Perceberam como já afunilou aqui? Agora aqui, ó, eu vou unir esse ponto com o ponto final e aqui com a cauda. Viu? Eu fui afunilando. Então, aqui nesse corpinho, ó, eu já tenho 3 milímetros naturalmente, porque eu já afunilei a minha sobrancelha. Percebe? Mesma coisa do lado de cá. Eu tenho 9, eu tenho 1 centímetro do ponto de arqueamento, eu vou medir aqui 7. Ó, 7 milímetros. Agora, eu vou unir os pontos. O início dessa ponto inicial, vou lá no ponto de arqueamento, ponto inicial, lá no ponto alto. E agora, eu vou unir aqui para o ponto final. Viram? Com isso, eu já tenho um molde do meu design feito, né, para o meu treino. Eu vou poder deixar essa sobrancelha bicuda aqui? Não, agora eu venho usando o senso estético e faço um acabamento nessa sobrancelha. Então, com esse treino no papel, a gente consegue já treinar o nosso olho para bater o olho numa sobrancelha e perceber que ela não pode ir reta até aqui no ponto alto e depois ela continuar grossa aqui. Ela tem que seguir um padrão, ela tem que ir afunilando. Isso aqui é um treino no papel para que a gente possa olhar a cliente e já imaginar esse desenho, um desenho dessa forma nela. É regra para que eu possa aplicar 9 milímetros em todas as clientes, 7 milímetros em todas as clientes no ponto alto, 3 na cauda? Não! Isso aqui são só um padrão para você treinar com base na maioria das sobrancelhas. Mas cada cliente tem a sua espessura, então é a partir daqui que você vai delimitar aqui também. Mas você sempre terá que respeitar a espessura da cliente, né? O quanto de pelo essa cliente tem e adaptar essas medidas no rosto da sua cliente. Mas isso aqui é um treino válido no papel para que você possa soltar a sua mão, né? E parece difícil olhando assim, mas é só você treinar para que você possa soltar a sua mão no desenho, né? Terminou de fazer as medidas, você não vai deixar essa sobrancelha com esse aspecto quadrada, é muito feia. Então, você vem e vai afunilando e vai deixando ela bonitinha, arredondada. A frente, geralmente, a gente faz um chanfradinho. Tem clientes que amam as sobrancelhas quadradas e elas sempre vão pedir sobrancelhas mais quadradinhas, tá? Mas tentem sempre dar essa quebradinha no início aqui, ó, para que não fique aquele efeito pesado, porque um rosto quadrado, um efeito quadrado, ele deixa a cara zangada, né? Ele faz parecer que a pessoa está muito brava. Então, tira sempre esse efeitinho. Então, isso é pra gente treinar no papel, tá bom? Bom, como você já treinou no papel e você já entendeu como são feitas as medidas, você pode aqui criar na sua folha um hábito de treino, né? A gente já sabe que a nossa sobrancelha, ela tem em média, se a gente utilizar essa linha aqui como linha do ponto central, a partir daqui do ponto central, eu marco meu ponto inicial, que é de 1 centímetro, lembra? Porque entre um e o outro tem 2, então aqui vai ser o ponto inicial, e aí eu marco a partir do meu ponto inicial 6, porque o 6 é o final da minha sobrancelha, e a partir do 6 eu já sei que a diferença até o ponto da cauda vai ser de 2 centímetros, então aqui vai ser o meu ponto alto. E eu já sei que aqui no meu ponto alto eu tenho que dar 1 centímetro de curvatura, lembram? 1 centímetro de curvatura, então aqui vai ser a minha curvatura, né? Aí, eu já sei que aqui eu posso pôr 9, então aqui vai ser a espessura da minha sobrancelha. Então, aqui no meu ponto alto, que é aqui que eu marquei 1 centímetro, eu vou marcar 7.
Aqui eu vou marcar 7 e aqui o meu ponto final. O que que eu vou fazer agora com esses pontinhos que eu marquei? Ó, 7 aqui, eu vou unir. Ó, ponto inicial com ponto alto. Ponto inicial com ponto alto. E vou seguir para a cauda. Ponto inicial com ponto de curvatura. Ponto inicial com ponto alto. E vou seguir para a cauda. Pronto, eu já tenho mais uma sobrancelha desenhada aqui. Agora, eu vou dar o acabamento, né? Eu vou aqui, ó, tirar esse efeito quadrado, arredondando esse bico. A mesma coisa aqui embaixo. Isso é para você treinar o design no papel, para você soltar a sua mão, né? E aí, eu tenho aqui uma forma de treinar a minha mão e o meu olho para fazer um design mais perfeito. Eu posso mudar as medidas? Posso, claro que eu posso. Eu posso arquear um pouco mais, aumentando essa distância de 1 centímetro, eu posso colocar 1,2, 1,3. Então, eu posso fazer vários tipos de sobrancelhas no papel para que eu possa treinar. Uma sobrancelha mais arqueada, mais fina, mais grossa. É só mudar as medidas, né? As medidas é mais para que você possa entender que o início precisa ser mais grosso que o ponto alto e que a cauda precisa terminar zerada, né? Então, é treino. Posso fazer o meu treino à mão livre, né? De que forma o que eu preciso marcar? Os pontos iniciais antes de medir. Eu já sei que aqui eu preciso marcar 1 centímetro para lá e 1 centímetro para cá, para eu ter o meu ponto inicial. A partir daqui eu vou marcar 6, a partir daqui eu vou marcar 6, e aí eu vou marcar aqui para ser a divisão do meu ponto alto. Aqui no 4 vou marcar para ser o meu ponto alto, só que agora eu preciso de 1 centímetro para fazer a curvatura. Então, eu vou marcar aqui 1 centímetro e vou marcar aqui 1 centímetro. Se a minha sobrancelha vai ter 9 milímetros, eu vou marcar aqui para começar a sobrancelha. Vou marcar aqui para ter 9 milímetros. E a partir desse ponto, eu dei uma distância aqui de 1 centímetro para o ponto de arqueamento. Daqui até em cima tem que ter 7. Lembra que tem que ser 2 a menos? Então, eu vou marcar aqui. E aqui também eu vou marcar 7. Ah, tá, mas agora eu vou medir de novo com a régua? Não, agora eu vou fazer um treino à mão livre, né? Então, aonde que tem que ir esse ponto aqui? Ele tem que ir aqui. E esse ponto tem que ir aqui. E esse pra cauda e esse pra cauda. Então, eu tenho aqui. Ai, pra mim tá um pouquinho difícil de olhar e fazer, mas só pra vocês entenderem. Eu tenho aqui uma sobrancelha feita à mão livre. Mesma coisa do lado de cá. Eu vou unir esse ponto com esse ponto aqui. Elas vão ficar perfeitas como a régua? Não. Mas é exatamente a intenção, para que a gente treine a mão. Ó. Olha o início, ponto alto e o final. Início, ponto alto e o final. Perceberam como elas estão aqui, ó?
diferentes, porque agora eu já não tô mais com a régua, né? Aqui eu tinha ela retinha, que é a gente utiliza a linha para fazer isso na cliente. Aqui com a mão livre eu preciso treinar, porque olha como é que o traço já não fica reto, né? Então aí você vai ajeitando. Se você tivesse lá na cliente com a sua caneta, você estaria fazendo o traço para poder delimitar. E depois, se ela tivesse ok, você viria com o palitinho limpando as marcações. É a mesma coisa aqui. Só que no caso, o palitinho é a minha borracha. Aí você vai ajeitando e desenhando a mão livre, conforme o estilo que você quer. Se é uma sobrancelha mais grossa, se é mais fininha, mais retinha. E vai ajeitando até ela ficar perfeita pra você. Ok?